É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Há alguns anos atrás eu estaria dizendo para você que hoje é a memória de Santa Marta. Marta, aquela que nós ouvimos há poucos dias no Evangelho, aquela palavra de Jesus para ela: Marta, Marta, tu te inquietas e andas preocupada com muitas coisas, uma só coisa necessária, etc. Mas hoje eu preciso dizer para você que é a festa de São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria. O Papa Francisco decidiu que essa comunidade dos três, eles são celebrados juntos. E é muito interessante porque celebrando hoje esses três juntos, nós estamos celebrando uma amizade. Uma amizade que eu diria é coletiva, uma amizade que é social. Às vezes a gente, quando tem um amigo, quer aquele amigo só pra gente, né? Fica com aquela coisa pegajosa, ciumenta, não quer dividir, não quer repartir. Jesus, ao contrário, e na festa de hoje, a festa de Marta, Maria e Lázaro, nos faz pensar naquilo que o Papa Francisco também chama de amizade social. A amizade social ele chama dessa responsabilidade com a vida pública, com a questão mundial, com a questão política. E olha que ultimamente no mundo está sendo tão difícil, né? As pessoas conseguirem conviver quando, sobretudo, um assunto se torna a política. Na palavra política, dentro está a palavra polis, que significa a cidade. Hoje nós vamos ver Jesus entrando em um povoado. E o povoado nos faz a gente pensar um lugar onde tem povo naquele lugar. Um lugar que é despovoado é um lugar onde não tem povo, ou seja, é um lugar onde não tem gente. Um lugar, por mais belo que ele seja, se está faltando gente, parece que está faltando um dos elementos daquela criação de Deus. E é bom que quando o povo entra em um determinado lugar, não destrua o ambiente, conserve aquilo que o Pai Criador colocou naquele lugar. E mais bonito ainda é quando o povo é colocado em um determinado lugar, ele sabe viver relações de fraternidade, relações de amizade. Aliás, Jesus, no fim de toda a sua vida, quando a gente vai ler o capítulo 13 do Evangelho segundo São João, que vai falar da última ceia, ali Jesus diz uma coisa muito bonita: eu não chamo vocês de servos. Daqui a pouco a gente vai ouvir Marta numa das propostas de evangelho de hoje. Ela disse assim: não te importas que a minha irmã me deixe aqui com todo o serviço? O serviço se diz em grego, na forma que encontramos no evangelho de Lucas, diaconia. E da palavra diaconia nós encontramos a palavra diácono. Tem duas palavras para dizer servo em grego. Pode ter doulos e pode ter diáconos. E o diáconos parece que é aquele que faz um serviço também em nome com liberdade, com a liberdade de fazer as coisas, né? Então ela está ali dizendo, né, não te importa que eu esteja aqui com todo esse serviço da casa, com toda essa diaconia. Ela, portanto, é uma diaconisa, é uma que é uma servidora. Mas Jesus disse que ele era o verdadeiro diácono, né? Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E ele que está no meio de nós como aquele que serve, tinha tempo para servir, tinha tempo para escutar, porque, aliás, um dos grandes serviços que a gente pode prestar ao outro é o serviço da escuta. Hoje em dia tem gente que não tem tempo para dar para o outro. Não sei se você já ouviu aquela história daquele menino que, quando o pai chegava em casa, dava sempre algum presentinho a ele, alguma coisa para ele fazer, para entreter a criança, porque ele não tinha tempo de se encontrar com ele. Aliás, por falar em tempo, eu quero dizer, né, eu tenho a alegria de estar com você hoje aqui, fazendo essa meditação sobre a Palavra de Deus, tirando um pouco do meu tempo para a gente se encontrar. Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e para mim é uma alegria ter esse tempo de encontro, de escuta da Palavra de Deus junto com você. Muito obrigado a você que esses dias está aqui, pessoa me seguir no meu perfil, se inscreveu lá no meu canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, ou então na minha página do Facebook,
tua palavra, luz para o meu caminho, ou no meu perfil lá do Facebook. Muito obrigado. Muito obrigado por cada vídeo que você curte. Isso é uma forma de dar escuta, de valorizar o que a gente está fazendo. Eu já disse para vocês, cada curtida que você dá, os algoritmos, que é um código para dar evidência ao que a gente faz, acontece. Outras pessoas começarão a dar também importância, dar valor, escutar também aquela palavra, que no fundo não é minha, é palavra do nosso mestre. Muito bem, mas voltemos lá a Jesus, que estava ali recebendo essa diaconia também do serviço que Maria prestava para ele, que era aquele serviço de escuta. Mas Jesus na última ceia vai dizer assim, gente, eu quero chamar vocês não mais de meus servos, eu não chamo vocês de servo, que aliás ele nunca tratou ninguém como servo, nunca chamou ninguém de servo, mas ele diz, eu chamo vocês de amigos. E por que ele chamava a gente de amigo? E chamava os seus discípulos ali naquela hora de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo aquilo que eu vi do meu Pai. Então a gente entra na verdadeira amizade com Jesus quando a gente dá escuta a Jesus, quando a gente encontra tempo para escutá-lo. Então hoje a gente celebra essa beleza dessa amizade, desse encontro desses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, que acolhem Jesus na casa dele. De acordo com o evangelista Lucas, Jesus entrou em um povoado. Não diz onde é que foi, não. Mas o evangelho segundo São João diz que este povoado se chamava Betânia. Betânia significa casa do pobre. Então logo a gente vê que é o povo, o povoado, o povo que vivia naquele lugar, deve ser isso aí, povo pobre, gente pobre. Olha como é bonito quando a gente sabe dar acolhida ao outro. Jesus diz, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses que sabem dar tempo ao reino dos céus. O reino dos céus, a gente já disse, é Jesus mesmo. Essa pobreza de espírito não é pobreza de ser pobre no espírito, mas de materialmente não colocar como prioridade as riquezas e sair correndo atrás dela, de forma tal que a gente dá valor para o mundo do espírito, para aquilo que vem de Deus. E na medida que a gente dá espaço para aquilo que é de Deus, a gente encontra Deus. Santa Teresa de Ávila gostava de dizer assim para suas co-irmãs, Deus a gente pode encontrar até mesmo no meio das panelas. Olha, Marta, não é, que é chamada a perceber isso que Jesus diz, dá prioridade a Deus, não é? E aí a gente vai se encontrar com Deus, vai se encontrar com Deus naquilo que a gente estiver fazendo, naquele espaço da vida da gente. Agora é preciso também saber dar aquele tempo específico para Deus. A gente viu na reflexão sequente do Evangelho de Lucas que depois desse Evangelho do encontro de Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria, foi contada a parábola do bom samaritano, não é? Tem essa parábola do bom samaritano, aliás, que contada antes, melhor dito, contada antes a parábola do bom samaritano, que faz a gente perceber que a gente deve servir o irmão, não é? Ter amor ao próximo, concretamente, mas a gente precisa também encontrar esse espaço específico para estar nos pés do nosso mestre. Portanto, orar, mas também agir, integrar estas duas dimensões da nossa vida. Olha, hoje tem uma beleza de primeira leitura colocada na liturgia de hoje, que é a carta de São João, primeira carta de São João, e acho que isso dá o espírito dessa casa onde Jesus foi acolhido, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ali era um lugar onde, já disse, Jesus experimentou a amizade, ou seja, experimentou o amor. E essa leitura de hoje, a primeira leitura, 1 João capítulo 4, de 7 a 16, justamente fala disso, fala do amor. Assim a gente escuta São João que diz, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E aqui a gente já chama atenção para a palavra que é dita aqui em grego para dizer de amor e para falar de amar. Aqui a gente vai encontrar não o verbo phileo, não é? Que é o verbo que fala de um amor que é um amor que nasce em bases humanas, de bem-querer, de gostar, mas aqui vem o verbo agapao, que vem de agape, que é a forma como Deus vem definida. O amor, que é o amor filia, o amor que vem desse verbo phileo, é o amor de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que me dá prazer. Tem gente que diz, gente, como eu amo o torresmo.
E aí não perde um torresminho com as gotinhas de limão, e aí mastiga aquele torresminho. Agora seria uma coisa para a gente perguntar, será que o porquinho vai ficar tão contente quando a gente disser que ama o torresmo, que vem daquelas banhazinhas dele? Não, porque o pobrezinho do torresmo, para existir, está ali na minha mesa. O que é que aconteceu? Eu precisei matar o porco, fritar. Eu não sei se o porco estaria tão contente em ser destruído pelos nossos dentes. Então, às vezes a gente chama de amor as atrações que a gente tem por alguma coisa, as paixões que a gente tem. E aí, às vezes, isso pode ser até na relação mesmo humana, não é? De a gente pensar que ama uma pessoa quando a gente é atraído por ela. Atraído por ela fisicamente, atraído por ela por causa da beleza física, atraído por ela por causa dos dotes psicológicos, atraído por ela até por causa do caráter. Mas isso não é amor. Isso é buscar a minha satisfação. Isso é buscar o meu interesse. Eu encontro prazer nessa pessoa. E aqui, prazer num sentido bem amplo. Amor, como a Bíblia fala, é uma outra coisa. Amor é doação. Amor é entrega. Não tem nada que me atraia do ponto de vista que me faça sentir prazer. Qual é o prazer que tem naqueles doentes que Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce encontrava? Elas não podiam fazer aquilo por um prazer, por um gosto, por uma coisa que... Não, é pela misericórdia, por um amor que se debruça diante da miséria. Ou então São Damião, lá de Molocá, encontrar aqueles leprosos, se entregar por ele e cuidar daquela gente. Isso aí é amor de entrega, é amor de doação, não é? É um amor que não é para minha satisfação pessoal. Muito pelo contrário, a gente pode encontrar motivos de repulsa interna, de coisa que nos revolve por dentro. Então, esse amor do qual aqui nos fala São João, esse amor que provém de Deus, e só Deus mesmo pode dar a gente. Então, aqui São João diz, todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor, Deus é agape. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Como foi que o amor de Deus se manifestou entre nós? Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. É o que a cada sexta-feira a gente celebra quando olha para a cruz, né? Vendo ali Jesus na cruz, a gente se lembra disso. O amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho para que a gente tenha vida por meio dele. É o amor que dá a vida, não tira a vida do outro, mas é aquilo que eu dou, que eu entrego, que eu dou. Nisto consiste o amor. Olha o que é que João diz aqui. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Deus é que nos ama. Caríssimos, se Deus nos amou assim nós também devemos amar-nos uns aos outros, como Deus nos amou. Então por isso que Jesus dá esse mandamento último, não é? Dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A nós que ele disse que não chamava mais de servo, mas de amigos, porque ele nos amou e dá a sua vida por nós. Se Deus nos amou, assim nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus permanece com Ele e Ele permanece com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então essa experiência que foi feita na casa de Betânia, dessa acolhida, deste amor, não é, que Jesus experimenta e sobretudo que Jesus dá, porque é Ele quem ama primeiro, essa experiência a gente também se renova nela e permanece tendo essa visita de Jesus, essa presença de Jesus
na medida em que a gente vai amando o irmão, amando a irmã. O texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículos de 38 a 42, como eu disse já aqui, né, um dos textos possíveis para a festa de hoje, nos mostra Jesus que entra nesse povoado. Ele não diz o nome, a gente já disse que o povoado era de Betânia, de acordo com aquilo que a gente sabe do Evangelho de João. Tem essa mulher, certa mulher, por nome Marta, ela recebe em sua casa, e é um fato interessante que Jesus se deixa hospedar por uma mulher, o que não era muito prática entre aqueles rabinos, entre aqueles mestres da lei, não é, no povo de Israel. Jesus ultrapassa, portanto, esse tipo de mentalidade, não é machista, ele se deixa acolher por essa mulher em sua casa, e mostra também a atitude de Maria, que está ali sentada aos pés de Jesus. A gente já disse que esse dado de estar sentada aos pés de alguém significa que ela é discípula. Ela estava sentada para quê? Para escutar a palavra. A gente sabe que na mentalidade antiga do tempo de Jesus, os rabinos, os mestres, eles diziam que era preferível que os livros da Sagrada Escritura, que a Bíblia fosse queimada a parar na mão de uma mulher. Não é esse o comportamento nem a mentalidade de Jesus, nem dos seguidores de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, para quem está em Cristo é uma nova criatura, não há mais nem homem, não tem mais mulher, não tem mais escravo, não tem livre, não tem estrangeiro, nem tem judeu, porque nós criamos uma unidade a partir de Cristo Jesus. Marta, diz o Evangelho aqui, que ela estava ocupada com os afazeres da casa. Ela se aproxima de Jesus e pergunta para ele: tu não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Muitas vezes a gente pode ter essa tentação de achar porque a gente está servindo, nós somos os únicos ou as únicas que estão servindo. Talvez se a gente recebeu o colírio de Jesus nos nossos olhos, a gente percebe que o primeiro servidor é Jesus mesmo. Como ele disse, eu estou no meio de vocês como aquele que serve, não é? Que era um serviço aquilo que Jesus estava prestando a Maria, a falar para ela. Era um serviço também aquilo que Maria prestava a Jesus, na medida que o está acolhendo, que está acolhendo a sua palavra, que está escutando a sua voz. Esta é uma forma de serviço. E é um serviço que a gente também pode prestar uns aos outros, o serviço da escuta. Volto a falar daquele menino, lembra que eu comecei a falar daquele menino que o pai dava sempre uma coisinha para ele quando ele chegava do trabalho para não poder ocupá-lo? E aí, esse menino, um dia o pai disse assim, sabe de uma coisa, eu vou ter que encontrar uma fórmula de ocupar bem esse menino hoje, porque senão vai ser difícil. Deu um quebra-cabeça, e aí de repente o menino chegou, era um mapa-mundi, e de repente o menino chegou e disse: papai, eu já resolvi o problema. E aí ele disse: já? Montou o quebra-cabeça? O filho disse: sim, já. Mas como é que você conseguiu fazer assim tão rápido? É um mapa-mundi. Ele fez: sabe, papai, é porque do outro lado tinha um homem. É muito mais fácil eu montar o homem do que montar o mapa-mundi. Então eu montei o mapa-mundi e depois girei as peças. Menino sabido, menino esperto. Aí o pai encontrou uma outra coisa para o filho fazer. Aí de repente o filho voltou e falou: papai, você já pode me dar atenção agora? Ele fez: ainda estou um pouquinho ocupado. Um determinado instante, o menino fez: papai, quanto custa 1 hora do seu tempo de trabalho? Ele fez: mas que menino mais curioso, já está interessado em saber quanto é que eu ganho ou deixo de ganhar, pensou, etc. Aí ele disse: por que você está querendo saber disso? O quanto eu ganho é uma coisa privada, não sei o quê. E aí disse para o menino quanto custava 1 hora de trabalho dele. De repente o menino foi lá dentro, abriu o cofrinho dele, juntou todo o dinheirinho que ele tinha e chegou e disse: papai, eu tenho aqui esse dinheiro, não dá para comprar 1 hora do seu trabalho, mas pelo menos dá para pagar 30 minutos. O senhor pode me dar 30 minutos do seu tempo? E o pai caiu em si e pensou que não estava correto aquilo que ele estava fazendo, de não ter tempo para o seu filho, de não encontrar uma oportunidade. Veja só, às vezes alguém tem que pagar pela nossa escuta, pagar por aquela hora que a gente possa dar para ele. Como seria bom encontrar isso, gente que se doa, entrega o seu tempo, esse dom precioso, para poder escutar o outro. Um dia desse me comovi com uma senhora do abrigo de idosas, onde eu vou celebrar a missa, e depois de ter celebrado, ela conversou comigo um pouquinho, e depois ela disse para mim:
muito obrigado, Padre, por esse tempo que o Senhor me dispensou. E depois disse que às vezes é muito difícil que as pessoas encontrem tempo para conversar com pessoas idosas. É triste que as pessoas tenham essa sensação de que não há quem se ocupe delas. Mas é bom também quando a gente é capaz de reconhecer que o tempo que o outro dá para a gente, para nos escutar, é uma coisa muito preciosa. E é por isso que eu agradeço sempre a você que acompanha aqui as nossas lives, porque você está me dando não apenas seu tempo escutando essa meditação, não a mim, mas ao Evangelho de Cristo, mas eu fico feliz quando isso acontece. Por quê? Porque é sua vida. Tempo é a vida da gente sendo entregue. E é bom, e Jesus se sentiu valorizado também nisso, porque a vida que Marta estava entregando no serviço, Maria também estava entregando na escuta. Jesus precisou dizer para Marta: Marta, Marta, não te inquietes com muitas coisas. O que Marta queria era que Jesus chamasse a atenção de Maria, mas o que Jesus queria era chamar a atenção de Marta. O que será que Jesus hoje quer chamar a atenção de você? Marta se dirigiu em oração a Jesus, pedindo a ele que falasse com Maria. Mas Jesus queria falar com ela e disse para ela onde estava a questão séria e profunda, é que ela estava preocupada e agitada com muitas coisas. Quando a gente se dirige a Jesus, mesmo com um conteúdo, querendo que ele faça alguma coisa, não se importe com isso não, se dirija a ele, porque ele vai saber se dirigir a nós. Às vezes o que a gente está pensando que é realmente o nosso problema, não é. Mas se a gente se dirige para Jesus, ele faz a gente enxergar onde é que o problema da gente está. E nos ensina, sobretudo, a dar prioridade, a colocar prioridade na vida da gente, a colocar ordem na vida da gente, a não deixar que a gente fique simplesmente agitado com muitas coisas. É preciso saber fazer a escolha daquilo que é fundamental. A gente precisa muitas vezes de estímulos, de modelos, e Jesus diz isso para Marta. Olha, a tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Quem é que pode inspirar você como pessoa que já escolheu a melhor parte? E que pode ser um estímulo também para você fazer a mesma coisa. Olhemos para os exemplos bons que a gente pode encontrar na vida da gente. Olhemos para as boas inspirações que a gente pode encontrar à nossa volta, de gente que está sabendo escutar o que Jesus pede, de gente que está sabendo eleger as boas prioridades. Maria escolheu a melhor parte. Hoje a gente deve pedir a Jesus que nos ensine a escolher coisas boas. Olha, falando em escolhas, esse ano vai ser uma coisa muito importante, será ano de eleições. Eu já coloquei aqui na minha página do Instagram, se você estiver me vendo no YouTube, vai lá no meu Instagram, se você está me vendo no Facebook, vai no meu Instagram e veja o videozinho que eu coloquei hoje. Já é o terceiro vídeo que eu coloco, Votar com Amor. E hoje a gente vai olhar, por exemplo, como fazer essa escolha de bons candidatos a partir de um conselho que Jesus diz: eu tive sede e me deste de beber. Sim, a preocupação com a água. A água é um dom precioso. Na casa de Marta e Maria, Jesus certamente encontrou a água para lavar os pés quando ele chegou, a água para beber e matar a sua sede. Porque Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, ele disse para ela: dá-me de beber. Certamente vindo do caminho também que ele tinha feito, ele encontrou água fresca na casa de Marta e de Maria, a água que elas foram buscar na fonte para entregar ali para Jesus. E nesse vídeo que eu estou colocando hoje, preparado pelos nossos queridos focolarinos, fala também de um voto que a gente tem que saber dar a candidatos que se preocupem com a causa do meio ambiente. Santa Marta e Santa Maria hoje, São Lázaro, nos ensinam a fazer boas escolhas. Quem é que você vai escolher? Nem sempre o candidato que o prefeito do seu lugar traz, ou esse ou aquele traz, são aqueles que estão interessados nas melhores causas, não. Procure seus candidatos pela sua cabeça, pelo projeto com os quais eles estão comprometidos. É preciso saber escolher a melhor parte. A melhor parte vai ser sempre escolher aquele que é o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é um caminho global.
um caminho de preocupação. Eu disse a você que Jesus entrou em um povoado. O povoado é o lugar onde está o povo. Eu disse que às vezes tem belos lugares no mundo, mas que tem que ter povo ali presente, que é uma das riquezas do lugar. Porém, muitas vezes nós, como povo, não sabemos cuidar bem dos nossos mananciais, não sabemos cuidar bem de uma coleta seletiva do lixo, prejudicamos o lugar onde nós moramos, onde nós habitamos. Como é bom quando Jesus entra nos nossos povoados, nos lugares onde o povo está. Jesus é como o artista, ele vai onde o povo está. Agora, onde nós, o povo, estamos? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos comprometendo? A água não pode, por exemplo, ser tratada como uma vil e simples mercadoria. Ela é um grande tesouro dado por Deus e todos devem ter acesso a estes bens. A água, o meio ambiente, deve ser cuidado com muito amor. Que a escolha que Marta e Maria fazem de Jesus como centro da vida delas nos ajudem também a exercer, por exemplo, um voto muito consciente. Minha amiga, meu amigo, dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado no dia de hoje, porque nessa festa de São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria, nós vamos aprendendo a que nós podemos nos colocar no mundo como servidores e servidoras a partir do modelo que és tu mesmo que te colocaste no mundo como aquele que serve. Porque tu nos tratas como amigos, porque tu nos amas como amaste Marta, Maria e Lázaro, o seu irmão. Obrigado por esse amor. Obrigado porque tu, nos amando primeiro, nos ensinas também a que nos amemos uns aos outros. Não só as pessoas, mas também o meio ambiente, o lugar onde nós nos encontramos. Ajuda-nos nessas eleições futuras a fazermos a boa escolha. Assim como Maria, por exemplo, te escolheu como a melhor parte, que a gente possa encontrar pessoas que se colocam ao serviço de todos, escolhendo também a parte boa, que é preservar o grande dom da criação. Tudo foi feito através de ti, pelo Pai, e por isso nós te agradecemos, e esta é uma grande prova do teu amor para conosco. Ajudai-nos, Senhor, a viver a nossa responsabilidade social, a viver a amizade social e a viver a amizade política, como tu fizeste ali em Betânia, na casa dos pobres, que também nós possamos fazer escolhas que levem em consideração os mais pobres da nossa nação. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. A vocês, minhas amigas, meus amigos que estão aqui me acompanhando, meu abraço, meu desejo de bom dia. Um abraço para a Aline, acompanhando aqui a nossa transmissão. Um abraço para a Sandra e Elaine Ravini. Um abraço para a Lisa Camata, também aqui acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe e guarde a cada um de vocês que acompanha essa nossa live. Vou salvar a live aqui agora e depois vou postar lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook e também lá no meu perfil do Facebook. Fique com Deus.